dia 30 de maio, Dia do Geólogo. Geologia, a fronteira do conhecimento. A profissão de geólogo é regulamentada desde 1962 pela Lei Federal 4076, incluindo todos os formados nos cursos de Geologia e Engenharia Geológica do país. Atualmente, são mais de 12 mil geólogos espalhados por todas as regiões do país, aplicando seus conhecimentos para a melhoria da qualidade de vida da população, seja em grandes metrópoles como em áreas remotas do Brasil. As atividades envolvendo esses profissionais têm evoluído bastante, integrando as mais modernas tecnologias e inovações técnico-científicas. Incorporam ainda os conceitos da sustentabilidade nos empreendimentos em que atuam. As tradicionais áreas de atuação do geólogo estão relacionadas ao mapeamento geológico aplicado à busca por jazidas minerais, petróleo e água subterrânea. Atuam ainda no auxílio ao planejamento territorial de cidades e de obras de infraestrutura, como rodovias, túneis ou barragens. São informações essenciais à soberania nacional e ao desenvolvimento socioeconômico e industrial do Brasil. Mais recentemente, as atividades dos geólogos ampliaram-se bastante na avaliação e prevenção de riscos ambientais e tecnológicos, como nos acidentes com deslizamentos, inundações e erosão. Também atuam em estudos e projetos de licenciamento de empreendimentos e obras, sejam em suas fases de planejamento, instalação, operação ou desativação. Integram cada vez mais o contingente multidisciplinar que trabalha nos estudos ambientais e de contaminação do subsolo e da água. Considerando os princípios da geoconservação e geoética, os profissionais da geologia incorporam nas suas práticas os avanços que a sociedade cobra de todos os profissionais: o combate ao corporativismo e a maior eficiência dos sistemas de fiscalização profissionais. A FEBRAGEL e suas entidades filiadas e parcerias apresentam seus parabéns a todas as geólogas e todos os geólogos do Brasil. Boa noite a todos. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aí pelo canal do YouTube da FEBRAGEL. Hoje também estamos transmitindo pelo canal do Facebook, no Facebook da FEBRAGEL. E queria agradecer, então, a presença de todos, hoje para um tema bastante importante, um tema novo na geologia, mas que tem ganhado cada vez mais destaque nos vários eventos técnicos científicos pelo Brasil, né, e muitos pesquisadores iniciando a carreira, trabalhando exatamente com essa área de geoconservação. Então, hoje eu tenho a grata presença aqui do professor Dr. Marcos Nascimento e também do geólogo, mestre Matheus Lisboa, para falarem sobre geodiversidade do Geoparque Aspirante Seridó, um patrimônio digno de livro, né. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença do Marcos, do Matheus, pela essa disponibilidade de apresentar o que está sendo desenvolvido, tanto pelo belo projeto que vocês têm feito junto à Unesco, né, para realmente o reconhecimento do Geoparque Seridó como Geoparque Mundial, e que já foi dada a entrada da documentação, tudo, mas vocês vão explicar melhor isso, e também uma novidade que devemos lançar esse ano aí, que depois vocês vão falar melhor sobre isso, tá? Então, eu queria agradecer a todos. Hoje nós estamos fazendo, então, essa transmissão pelos dois canais. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat. A emissão de certificados, eu vou encaminhar para vocês, vai ser um pouquinho diferente dessa vez, vou encaminhar um link para vocês pelo chat, e aí quem quiser é só acessar o link, preencher o formulário, e esse formulário vai ficar aberto até uns 30 minutos depois da live, e aí, depois disso, ele vai ser encerrado para encaminhamento aí dos certificados. Então, peço a todos aí, só solicitar o certificado, está num processo automático, e facilmente a gente encaminha para vocês. Então, vamos lá, queria passar a palavra, então, para nossos convidados, para iniciar o nosso GeoDebate 11, né, e que é uma grata presença de vocês aí com a FEBRAGEL. Mais uma vez, agradeço.
Boa noite a todos. Né? Obrigado boa noite a todos pelo convite. Então, boa noite, vamos começar, boa noite, Fábio. Boa noite, Matheus, e a todos que estão aí. Bora, né? Você abre aí, acessa a gente aí, e eu vou dar as primeiras contribuições. Vamos dividir essa apresentação em 2 momentos. Então, a gente vai abordar um pouco essa questão introdutória de geoparques, né? Não só no Brasil e no mundo. Entra um pouquinho, de forma até rápida, no território, e aí Matheus abrilhanta a apresentação, falando especificamente da publicação, e aí depois a gente abre as oportunidades para discussões, debates e comentários, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade, muito obrigado à Febragel por estar apoiando essa iniciativa. Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, a gente sabe do quão essas temáticas, que de certa forma são inovadoras, voltadas às geociências, têm trazido curiosidade, obviamente, para as pessoas da área de geociências, no nosso caso aqui em especial os geólogos e as geólogas, mas também a comunidade e ao público leigo. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer e já trazer enquanto resposta é o que é um geoparque, né? Até para desmistificar essa questão de geoparque ser um parque geológico, ou mesmo ser um parque em termos de unidade de conservação, ou até mesmo ser um parque, a exemplo dos parques temáticos, que de vez em quando nós temos a oportunidade de frequentar. Na verdade, geoparque, você pegando o conceito do Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco, criado em 17 de novembro de 2015, corresponde a áreas geográficas únicas e unificadas, e aí eu vou interrompendo, dando estanque no conceito para explicar também o que é que significam isso. Então, o que é que significam áreas geográficas únicas? O principal mote de um geoparque são os locais e as paisagens de significado geológico internacional. Então, se eu consigo identificar isso e percebo que no meu território isso é único, isso já vai a favor do conceito de geoparque. E unificadas porque, a depender da dimensão desse geoparque, e se ele avançar a mais de um município, por exemplo, como limite territorial, eu preciso ter os demais municípios unificados e ligados territorialmente. Então, isso está bem centrado no que significa áreas geográficas únicas e unificadas. Obviamente, eu preciso ter esses locais e paisagens de significado geológico internacional, e aí entra nós da área de geologia, porque nós temos esse conhecimento para identificar quais são esses locais, quais são esses afloramentos que apresentam valores superlativos, seja do ponto de vista científico, educativo, turístico, e que, de acordo com metodologias, permite identificar esse valor internacional. Além disso, né, nós temos todo o território gerenciado com uma visão mais holística, seja de proteção, e aí entra a necessidade de ações de conservação, o que nós chamamos dentro dessa temática de geoconservação, além de trabalhos voltados à educação, e aí eu me adianto em alguns momentos, como, por exemplo, eu mesmo, efetivamente, passei a trabalhar com o geoparque, porque a gente tem, na popularização do conhecimento geológico, uma das ferramentas de trabalho, e a educação é algo chave dentro de um território de geoparque. E a gente finda com o desenvolvimento sustentável, que pode ser dado por várias óticas, e uma delas é através do turismo. Ou, quando a gente enfoca essa questão mais da geologia, com ênfase na geodiversidade, ou mesmo no patrimônio geológico, a gente pode trabalhar com o geoturismo. Então, em resumo, isso significa ser um geoparque para a Unesco. Tá? É bom desmistificar também um fator interessante. O geoparque ele não é um território de conservação. Então, se eu tenho afloramentos dignos da necessidade de proteção, eu vou me embasar em leis de proteção. Então, não preciso criar novas leis. Eu posso lançar mão de leis já existentes,
como, por exemplo, a própria lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, leis de proteção do patrimônio natural e cultural, seja a nível federal, estadual ou mesmo municipal. Mas se eu tenho no meu território uma necessidade de proteger esse meu patrimônio geológico, eu não preciso criar um geoparque para realizar essas ações. Porque, na realidade, um geoparque ele é uma ferramenta de gestão territorial. Então, ela passa pelo desenvolvimento sustentável do território. E aí eu começo a já dialogar com vocês naquela ótica de que, se meu território ele tem uma boa gestão, se o meu território ele já tem ações de conservação, se ele já trabalha a dinâmica educacional, então para que eu vou buscar criar um geoparque? Porque não é fácil, não é simples, é um trabalho complexo, a gente vai abordar daqui a pouco mais em detalhe, mas a gente tem que ter em foco que, se o território precisa de uma ferramenta de gestão para promover um desenvolvimento sustentável, eu tenho que estudar e avaliá-lo para saber se efetivamente o geoparque é a melhor ferramenta. Senão, eu posso utilizar qualquer outra ferramenta que não um geoparque. Mas eu sempre tenho que partir da premissa de que geoparque, na realidade, é um território de desenvolvimento sustentável. E aí, isso é um programa internacional hoje, na Unesco, segue com os programas co-irmãos, né, o Programa da Reserva e da Biosfera, criado em 1971, o Programa do Patrimônio da Humanidade, criado em 1972, o primeiro, com enfoque mais na biodiversidade, trabalha mais a questão fauna, flora, né, e os sistemas, os valores ecossistêmicos. O segundo programa tem um foco que está tanto no patrimônio cultural como no natural, e até o que eles chamam de patrimônio misto, que são os dois integrados, mas é bem claro que o patrimônio da humanidade foca muito a questão cultural. E aí, em 2015, foi criado um com enfoque nas características do território, com ênfase no patrimônio geológico. Mas um geoparque, ele não é sinônimo de parque geológico, e ele não tem ênfase única e exclusivamente na geodiversidade e nesse geopatrimônio. No entanto, os geoparques, eles vêm de muito mais tempo, né? Esse ano, agora em outubro, está completando, por exemplo, 20 anos da criação da rede de geoparques mundiais. Antes disso, já haviam outros geoparques focados nos territórios europeus, e aí já existia a rede de geoparques europeias. E isso vem, ao longo dos anos, crescendo. Em 2000, foi criada essa rede europeia de geoparques, com 4 geoparques mundiais, né? Um na Grécia, um na Alemanha, um na Espanha e um na França. E para vocês terem uma ideia, nesses 20 anos, saímos de 4 geoparques em 4 países para a realidade atual, que são 147 geoparques em 41 países. Eu posso até acrescentar aqui mais um, porque existe um geoparque criado na Nicarágua, o Geoparque Rio Coco, que já é oficial, um geoparque, só que em virtude das questões da pandemia, em abril a gente não teve, né, as reuniões, as conferências internacionais da Unesco, e ainda não foi homologado, mas já é tratado como um geoparque. Nós teríamos, na realidade, 148 geoparques em 42 países. E esse mapa mostra bem essa distribuição, de forma bem heterogênea. Se a gente pegar a linha do Equador aí como um limite dos 2 hemisférios na Terra, onde você vê que praticamente 90% a 92% dos geoparques estão no hemisfério norte, concentrada em grandes 2 polos, né, na Europa, onde tudo nasceu, e na região aí da Ásia, principalmente a China, onde a partir de 2004 houve um crescimento abundante de geoparques nessa região. Para você ver, é o país com maior quantidade de geoparques, com 39 geoparques. O segundo país com a maior quantidade é a Espanha, tá? E aí vem outros países com seus geoparques. Vejo que características geológicas de valor patrimonial ultrapassam limites territoriais. Então, a gente tem, por exemplo, alguns geoparques transfronteiriços, como na Alemanha, Polônia, Áustria e Eslovênia, Hungria e Eslováquia, as Irlandas, tanto a Irlanda como a Irlanda do Norte.
E, além disso, vejam que da linha do Equador para baixo, o hemisfério sul da Terra, nós temos pouquíssimos geoparques. Alguns na Indonésia, 4 geoparques na região da Indonésia, e outros na América do Sul. Esse mapa, de certa forma, ainda está desatualizado, né? A rede mundial de geoparques ainda não liberou o mapa mais atual. Aqui só está, por enquanto, 2 geoparques na América Latina. Um no Uruguai, que é o Geoparque Gruta del Palácio, e o do Araripe, no Brasil, que foi o primeiro geoparque, não só das Américas, mas, na verdade, do hemisfério sul do planeta Terra, no estado do Ceará, na sua porção sul. Mas hoje nós temos ainda geoparques no Equador, geoparque no Peru e no Chile. Tá? O Imbabura, o Conca e Vulcano d'Água e o Cutracura. Então, hoje nós estamos aumentando substancialmente esse quantitativo de geoparques, não só na América do Sul, mas no hemisfério sul do planeta Terra. Dentro de qualquer trabalho, qualquer enfoque, seja ele inicial ou em andamento, com ênfase em um geoparque, é preciso nós pensarmos em 4 pilares básicos. Tá? Então, os 4 pilares que tem que estar centrado em qualquer trabalho de geoparque são network, né, o que nós chamamos de trabalho em rede. Então, isso tem que ocorrer de forma sistematizada, em diferentes níveis. E aí, quando a gente fala trabalho em rede, a gente trabalha em rede a nível municipal, tá? A nível estadual, a nível federal e a nível internacional. Um bom exemplo, hoje, com o Geoparque Aspirante Seridó, é esse trabalho que nós estamos realizando junto às geoparques mundiais da Unesco, nós ainda nem sendo geoparque dentro daquela lista de 148 geoparques mundiais, mas porque é uma das premissas básicas de qualquer projeto ou geoparque aspirante no mundo, está trabalhando em rede, para que essa discussão e esses resultados sejam divulgados e ampliados como eu brinco muito com os meus alunos, aos 4 cantos do mundo. Outra premissa, uma outra base básica que precisa ser bem elencada é a identificação do patrimônio geológico de valor internacional. Se você não tiver identificado no seu território um patrimônio de valor geológico internacional, você pode ter uma dificuldade de entrar dentro desse seleto grupo de geoparques mundiais. Porque, como eu disse no conceito introdutório, você tem que ter áreas geográficas únicas centrada nesse patrimônio geológico internacional. Então, há necessidade de nós, geólogos, termos não só a realização desse trabalho, mas o conhecimento teórico e prático para identificar, primeiro, desses afloramentos que nós naturalmente conhecemos e trabalhamos na geologia, na academia, com as descrições, e aí eu estou falando das descrições litológicas, mineralógicas, estruturais, geomorfológicas, hidrogeológicas e outras, com as clássicas áreas da geologia, uma nova área da geociência que desponta aí nesses últimos anos, que é a geoconservação, traz a necessidade dos geólogos se atualizarem e aprenderem como tratar esses afloramentos à luz dos valores científico, educativo e turístico. E quando você valora esse afloramento e identifica que ele tem um valor patrimonial, você ainda tem que fazer uma outra etapa, que são usos de métodos de quantificação para identificar se esses valores são locais, regionais, nacionais, e no nosso caso aqui, para se tornar um geoparque, ele tem que ter um valor internacional. E Matheus vai muito bem apresentar, dentre os vários, os inúmeros valores de geossítios ligados ao Geoparque Seridó, alguns que têm essa característica internacional. Terceiro, tá, é a gestão. Rapidinho, volta aí, Matheus, por gentileza, só para concluir aqui. Então, gestão. Então, é um gargalo que eu trago hoje a nível de geoparques, não só nacional, mas a nível internacional, tá ok? Que é você trabalhar o geoparque ou o território à luz de um modelo de gestão. Esse modelo pode ser aquele que o território melhor se adequar, isso é óbvio, tem que ser trazido como a própria Unesco pede, num sistema ou numa sistemática bottom-up,
de baixo para cima, então é a população, é a comunidade que, trabalhando em rede, vai sugerir, e aí você pode trabalhar dentro de sistemas como consórcios, fundações, associações, ONGs, mas você tem que ter bem definido esse sistema de gestão, a equipe de gestão, e, além disso, você tem que ter atrelado a isso, por exemplo, várias características, dentre elas a saúde financeira. Né? Essa equipe de gestão, dentro desse modelo de gestão, tem uma saúde financeira cujo recurso pode ser utilizado para tocar as ações do Geoparque. Então, isso é a terceira perna. E a quarta é a visibilidade. E a visibilidade passa, dentre vários fatores, em você mostrar à comunidade e à sociedade do território e avançar isso de forma fractal a níveis regional, nacional, internacional, o quão de ações e promoção você está desenvolvendo no território, buscando também mostrar o desenvolvimento sustentável que está lá dentro do conceito de geoparques. Então, se você tem em mente a ideia de trabalhar o território à luz de um geoparque, sabendo que ele é uma ferramenta de desenvolvimento, você tem que partir da premissa que essas quatro bases têm que estar sempre andando em conjunto. Caso contrário, a gente vai ter dificuldades lá na frente quando queira um dia pleitear, entrar na lista dos geoparques mundiais da Unesco. Vamos lá? E aí a gente entra dentro do território. A gente entra dentro do que nós hoje chamamos de Geoparque Aspirante Seridó, tá? Essa aqui é a logomarca, foi recentemente atualizada, porque antes, onde estava escrito aí aspirante, é na realidade projeto, tá? Mas é porque a gente está galgando passos. Nós começamos como projeto, a partir do momento que nós percebemos que havia possibilidade de trabalhar, tá, toda a sistemática para submeter nossa candidatura ao Programa Mundial de Geoparques, nós passamos a seguir as etapas. Então, a primeira etapa é a submissão de uma carta de intenção junto ao Ministério de Relações Exteriores, em especial a Itamaraty, porque como é um programa internacional da Unesco, quem submete toda a documentação, tá, de candidatura, de renovação e outros, que a Unesco pedir, é o governo federal. Então, o Geoparque ele passa para o governo federal e o governo federal emite a Unesco Paris. E aí nós submetemos a carta de intenção, essa carta foi aceita, em novembro do ano passado nós submetemos o dossiê da nossa candidatura, em janeiro ele foi oficializado, e nós hoje fazemos parte de um rol de 20 geoparques aspirantes no mundo, tá? Que efetivamente tem esse caminho a galgar e se tornar um geoparque mundial da Unesco. Só lembrando que no Brasil nós somos 2 geoparques aspirantes hoje. Um é no Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, e o outro é no Caminho dos Quênios do Sul, que fica ali na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Um histórico rápido para a gente entrar no que interessa, que é a publicação, mais um dos resultados que o território está promovendo, mas, historicamente falando, nós demos início às nossas atividades em 2009, numa parceria Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu, enquanto geólogo, e o Rogério Valença Ferreira, enquanto geógrafo da CPRM, nos unimos para fazer o mapeamento com o inventário do patrimônio geológico do território. Então, fizemos algumas etapas de campo para identificar quais são aqueles afloramentos que possuem características que permitam valorar o seu valor científico, educativo e turístico. Entre 2009 e 2015, nós fizemos vários estudos voltados à geologia, várias divulgações desses estudos em eventos regionais, nacionais e internacionais, e tivemos os primeiros starts, as primeiras apresentações a nível territorial. Mas, a partir de maio de 2015, nós efetivamente mergulhamos no território à luz da disponibilidade das atividades educativas, de turismo e, principalmente, de gestão. E aí veio com uma forte parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte, em especial com a Secretaria Estadual de Turismo,
Aqui nós agradecemos muito essa parceria, tá? Na época com o então secretário Rui Gaspar e com a Aninha, que era a presidente da empresa de promoção turística do Estado. Hoje, com a mudança de governo, nada mudou, o apoio continua o mesmo, o esforço e a parceria é a mesma. Hoje nós temos à frente a secretária, a Aninha, tá? E a gente percebe o quão isso vem avançando, não só a nível estadual, mas a nível municipal, principalmente agora com a criação do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó, assinado pelos 6 municípios. Municípios esses que a gente vai citar daqui a pouco. No final de 2019, submetemos ao Programa Mundial da Unesco nosso dossiê. Em 2020, no início do ano, tivemos a grata surpresa, na verdade, tivemos a grata notícia, né, de que nós estávamos no rol dos 20 aspirantes a geoparques mundiais, e nós estamos aguardando a possibilidade, seria entre abril, maio e julho, de receber a missão, 2 avaliadores da Unesco que irão passar de 4 a 6 dias no território, verificando a realidade e aquilo que a gente colocou no dossiê, mas, em virtude da pandemia, isso está sendo adiado, prorrogado, com a possibilidade da missão não ocorrer em 2020 e ser passada para 2021. Mas nós estamos aguardando e, concomitante a isso, mesmo de maneira remota, estamos fazendo inúmeras ações no território. Próximo. Então, o território que nós falamos hoje, ele é formado por 6 municípios, apresenta 2.800 quilômetros quadrados, está aí representado por Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, e apresenta hoje 21 afloramentos, que nós chamamos de geossítios, em virtude de suas características de valores científico, educativo e turístico. E nós, para quem está no Brasil ou na América do Sul, né, prestigiando aí a nossa live, estamos aí no extremo nordeste do Brasil. E esse é um dos mapas que nós entregamos à Unesco, esse é o mapa geológico do Geoparque Seridó, né, um mapa que está aí em escala adequada, que permite a visualização de uma geologia descrita à luz da atualidade, onde a gente consegue e permite separá-lo em diferentes unidades litológicas. Eu sempre comento isso, quando você verifica um mapa geológico e vê a quantidade de cores, isso bate e reflete facilmente a grande quantidade de unidades litológicas. E que isso favorece, dentre vários fatores, a característica de padrões e feições diferenciadas de relevo. Nós também temos um patrimônio geomorfológico ímpar, bastante diferenciado dentro do território, e tudo isso está atrelado a características culturais e bióticas, com ênfase no bioma Caatinga, que permite com que essa nova forma de gestão territorial facilite e favoreça o geoparque estar onde está hoje. Então, aqui é só um exemplo desse mapa geológico. Próximo. Bem, Matheus, ficamos à vontade. Se você quiser falar daqui, eu posso falar, mas eu acredito que você poderia, se for o caso, começar a falar dos nossos geossítios, porque ele vai ser pano de fundo para um dos capítulos do livro que, no futuro breve, nós iremos lançar. Então, eu deixo aqui, né, meus agradecimentos, a gente vai retornar, vamos estar aqui prestigiando, e fica à vontade, Matheus, para falar dos geossítios, e qualquer curiosidade, estarei aqui para tecer comentários. Tá, ok. Então, boa noite a todo mundo, novamente. Agradecer a oportunidade aqui pela Febragel. Como o Marcos falou, a gente está aqui apresentando um pouco do Geoparque hoje, aspirante Geoparque, Seridó, aqui no Rio Grande do Norte. São 21 geossítios que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, e em seguida falar um pouco dessa publicação que Marcos já citou aí, porque esse patrimônio, como vocês vão ver, ele é digno de livro, que aí é o título dessa nossa pequena conversa de hoje. São 21 geossítios, vocês vão ver pelas fotos belíssimas. Algumas dessas fotos foram tiradas em drone, então a gente agradece aí o Jetson Luiz, lá, um fotógrafo lá de Currais Novos, lá do território, que fez fotografias belíssimas, como vocês vão ver. Então, a gente vai fazer um passeio pelo Geoparque, vindo do norte do Geoparque, da cidade de Cerro Corá,
até o sul do território, que é a cidade de Parelhas. Então, o primeiro geossítio é o Serra Verde. Ele é caracterizado principalmente por essas feições geoformas, como a gente fala, como a gente pode ver nessa foto, a pedra do cachorro ou do dinossauro aqui mais à frente, a pedra do nariz lá atrás, e tudo isso foi formado através de processos de erosão, principalmente erosão fluvial e eólica, que erodiu uma pedra que a gente chama o granito, né, que existe na região, e aí, através desse processo de erosão, foram formadas essas geoformas. Nesse geossítio, a gente também encontra alguns registros rupestres, como a gente vê nesse pequeno abrigo sobre rocha aqui. A gente entra nesse pequeno matacão, né, nesse bloco, e dentro dele tem um microclima que preservou essas pinturas rupestres, que são datadas da tradição potiguara, que a gente chama, 10 mil anos antes do presente. Então, tem um valor tanto antropológico como geológico muito grande, científico e tudo. A gente valoriza a geodiversidade de acordo, principalmente, com seus usos. E aí, dentro da literatura, a gente tem diversas metodologias, que não é o foco aqui hoje, mas existem metodologias como os serviços ecossistêmicos, que a geodiversidade tomou emprestado da biodiversidade, os estudos biológicos, então, de uma forma a integrar os estudos da natureza. Existem os valores específicos para a geodiversidade, existem valores quantitativos elaborados através de formulários. Então, existem diversas formas de você dar valor à geodiversidade, e isso vai denotar, então, um valor científico alto, denotar uma importância internacional, por exemplo, para um geossítio. No caso do geossítio Serra Verde, a gente trata ele como um geossítio mais de relevância regional e local, principalmente por conta do uso da rocha como tela para as pinturas rupestres, para povos nossos antepassados, né, de 10 mil anos atrás. O segundo geossítio é também na cidade de Cerro Corá. Este cruzeiro, a gente vê aqui uma foto panorâmica da cidade, ainda ali no fundo da foto a gente vê este morro, que é um morro com um afloramento de grande dimensão, novamente do granito, em que sobre este corpo foi posicionado um cruzeiro. Então, além de ter esse valor até religioso para a cidade, lá a gente também tem uma visão, um mirante para a cidade de Cerro Corá, que é na parte mais norte do território, sobre a Serra de Santana. Então, tem um microclima serrano bastante agradável, principalmente nessa época agora de inverno. O terceiro geossítio é a nascente do Rio Potengi. O Rio Potengi é o principal rio do Rio Grande do Norte. É o rio que, ainda na época da capitania hereditária, nomeou a capitania hereditária. Então, a capitania hereditária do Rio Grande era porque os portugueses chegaram na cidade natal, onde o rio desemboca, viram aquele rio de grande dimensão para os padrões portugueses e chamaram de capitania do Rio Grande. E esse rio, que é o Rio Potengi, nasce no território do Geoparque Seridó, e é a nascente do Rio Potengi. Então, é um sítio com grande valor científico, e uma importância hidrológica imensurável, tanto para o território como para todo o estado, e também uma importância cultural. Afinal, ele nomeou o estado do Rio Grande do Norte. É um geossítio localizado na borda da Serra de Santana. A gente tem que percorrer uma pequena trilha de 1 quilômetro, mas a gente chega até este local, que é a nascente principal do Rio Potengi. São 4 nascentes, e aqui a gente encontra a nascente principal. Através dessas rochas porosas, são os arenitos e os conglomerados da formação Serra de Santana, através desses poros, o rio nasce. Então, a partir daqui, 170 quilômetros depois, ele constrói toda uma história hidrológica importantíssima, tanto para a história, para a cultura, diversas importâncias e relevâncias para o estado do Rio Grande do Norte. E esse é o terceiro geossítio, também localizado no município de Cerro Corá. O quarto geossítio é o Vale Vulcânico, é um geossítio de uma importância científica altíssima, ele tem uma relevância internacional, segundo as classificações que a gente utilizou.
e é o único com evidência vulcânica, de rocha vulcânica no território. O início desse geossítio é esse imenso paredão que a gente chama depósito de talos. Depósitos de talos são depósitos formados com blocos rolados da serra. Então, a gente vê aqui essa parte mais cinza na foto, é o depósito de talos, de rochas que a gente chama os basaltos, são rochas vulcânicas formadas pela extrusão de um magma, que é relacionado, datado em 25 milhões de anos atrás, num dos últimos eventos vulcânicos no estado do Rio Grande do Norte, que é o chamado vulcanismo Macau. No Rio Grande do Norte, ele é muito famoso pela expressão do Pico do Cabugi, que é onde existiu o ponto principal de extrusão. Não está localizado no território, mas é de notável importância para o estado e para a geologia do estado. Mas no território a gente vê esse vale vulcânico que se inicia com os depósitos de talos até chegar nessas belíssimas formações, são chamadas de junções colunares, são estruturas típicas de extrusão de magma. Então, existem diversas ocorrências mundialmente falando, mas a importância para o território é a datação, principalmente, a evidência desse vulcanismo de 25 milhões de anos, e principalmente pelas diferentes variações de angulação. Então, a gente tem, como a gente pode ver aqui nessa região que a gente chama até de escada de junções, mais horizontais, como a gente vê mais aqui, e vai inclinando. Então, encontrar essas diferenças de inclinações das junções colunares não é algo tão comum mundialmente falando, o que denota, então, essa relevância internacional para o geossítio. Aqui já é numa outra cidade, o Mirante Santa Rita, é localizado sobre a Serra de Santana, no município de Lagoa Nova, na borda também, é uma região com arenites e conglomerados também, são rochas sedimentares para o pessoal mais leigo, estão formados mais de areia consolidada, e é a partir de onde a gente tem essa vista maravilhosa para a região mais ao sul do Geoparque. É um mirante mais com relevância local e regional. Também em Lagoa Nova a gente tem esse outro belíssimo geossítio, na borda também, chamado Tanque dos Pocianos. A gente percorre uma trilha na mata, mas uma trilha bem esparsa. Hoje em dia ela é bastante até sinalizada já com a logomarca do Geoparque, pela Prefeitura de Lagoa Nova. E aí, ao final, a gente chega nessa região, que são blocos de granito correlacionado ao que a gente chama Pico do Totoró, é o Pluton Totoró, com características específicas. Ele é datado em 427 milhões de anos atrás. Então, a gente vê que é uma geologia bastante antiga do território. E tem também essa vista belíssima para a região sul do Seridó. E é um geossítio bastante interessante para a gente visitar, porque como o Seridó está integrado no bioma da Caatinga, a Caatinga, para quem não conhece, ela tem diversas formas de expressão da sua paisagem, a depender do período. Seja no período chuvoso, a gente vê essa vegetação mais verde, mas no período da seca, que graças a Deus esse ano a região está saindo de um período de 7 anos de seca intensa. Esse ano a gente pode dizer que está sendo findada o período da seca, mas essa paisagem também muda e também é uma paisagem belíssima, a paisagem da seca da Caatinga. E a gente vê aí nesse geossítio Tanque dos Pocianos também de relevância mais local, regional. Descendo para o sul, mais ao sul do Geoparque, mais na parte central, a gente chega no município de Currais Novos, é o maior município do território e um dos que tem mais geossítios também, iniciando por esse, que é o Lagoa do Santo. É uma região pequena, é um geossítio pequeno, mas que tem algumas importâncias, tanto por registros rupestres, também de tradição potiguara, 10, 9 mil anos atrás. Foram encontrados nessa lagoa alguns registros rupestres, então fósseis de tatus gigantes, fauna que a gente chama fauna pleistocênica foi encontrada nesse geossítio, mas também
por um local curioso que é a chamada Pedra do Sino. É um bloco de granito do Plutão Totoró, que ele se partiu ao meio, naturalmente, mas um dos lados ficou posicionado de uma forma a criar um eco, como badaladas de um sino. A gente não tem o vídeo aqui, mas isso está disponível no YouTube e tudo. Então, essas badaladas, ao bater nessa pedra com uma outra pedra ou com um martelo, produz sons de sinos, então badalada, por isso Pedra do Sino. Aqui vale ressaltar a necessidade da geoconservação de trabalhar com esse sino, porque não dá para todo mundo chegar e bater lá, apesar da curiosidade de todo mundo. E aí os guias de turismo lá da região, acho que o Dilson está aí presente, né, pelo que eu vi, já fazem um trabalho de conscientização com os visitantes. Um outro belíssimo geossítio é o Pico do Totoró, que dá o nome a esse granito que a gente vê em vários geossítios da região. É este pico maravilhoso, também no município de Cerro Corá, ou de Currais Novos, próximo dos chamados Currais Velhos, então onde se iniciou o povoamento do município. E é uma região que tem esse açude, né, essa barreira hoje importante para a região, tem esse acúmulo de água utilizado tanto para abastecimento hídrico como também para agricultura, agropecuária. E tem também geoformas, como por exemplo essa daqui, a Pedra do Caju. Justamente a erosão, principalmente eólica, foi moldando essa pedra, esse bloco de granito, até formar algo parecido como o caju. Então, a Pedra do Caju no Pico do Totoró, de relevância já mais nacional, esse geossítio. Temos esse belíssimo geossítio, esse daí eu considero até um xodó, o Morro do Cruzeiro, na cidade de Currais Novos. A gente vê ali mais ao fundo a cidade de Currais Novos, então é bem no centro da cidade. É um geossítio protegido hoje por lei, é um monumento natural da cidade de Currais Novos, protegido por lei municipal. É um bloco de uma rocha que a gente chama pegmatito, sobre o qual foi posicionado esse cruzeiro. Então ele tem um valor religioso altíssimo, um valor cultural, que é denotado pela religiosidade, mas que também está muito associado ao patrimônio geológico. Se não houvesse o pegmatito, esse corpo de pegmatito nesse local, talvez esse cruzeiro nem tivesse sido posicionado aí. Então, o que denota bastante a importância da geodiversidade, do patrimônio geológico para as comunidades locais, para toda a diversidade natural e antrópica do território. Aqui é provavelmente o principal geossítio do território, é o geossítio Mina Brejuí, também na cidade de Currais Novos. É uma mina estabelecida na década de 40, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados precisavam, a Companhia Siderúrgica Nacional e diversas produções internacionais precisavam tinha uma demanda muito grande por tungstênio para criar filamentos, principalmente para material bélico, e aí se carecia muito desses depósitos, principalmente na América do Sul. E aí foi descoberto esse depósito, que é considerado hoje a maior mina de scheelita da América do Sul, então tem uma relevância internacional altíssima. Foi estabelecida por um empresário da região, um visionário chamado Tomás Salustino, e a partir do estabelecimento da mina na década de 40, a cidade teve um boom muito grande no seu desenvolvimento. Com as concorrências internacionais, o preço da commodity foi declinando, até a mina chegou a ter suas atividades paralisadas, mas foi retomando aos poucos, apesar de ter ainda uma produção pequena. Mas hoje em dia, o principal destaque dela é porque existe um parque temático na mina, em que os visitantes têm acesso ao museu mineral, ao memorial sobre o fundador, sobre a história da mineração, sobre Currais Novos, e também pode visitar as galerias já abandonadas. Então é uma experiência lúdica bastante interessante para todos os visitantes e que está intrinsecamente associada ao patrimônio geológico. E esse patrimônio geológico foi tão importante para a cidade de Currais Novos, que hoje existe o Hotel Tungstênio, o Carnaval Fora de Época, a micareta da cidade de Currais Novos,
é o carnachelita. Então tem uma importância até cultural bastante grande associado a esse patrimônio geológico. Ainda na cidade de Currais Novos a gente vê esse outro, que é o Cânion dos Apertados. Essa foto é maravilhosa, do Jetson, feita com drone, já esse ano, né, com o período já mais chuvoso. Então, aqui ao centro a gente tem o rio Picuí, que está cortando a serra da Timbaúba, e forma esse cânion maravilhoso, cortando rochas que a gente chama rochas metamórficas, como quartzitos e principalmente o quartzito, né, que forma esse cânion, como a gente vai vendo aqui cortando essa serra maravilhosa que é através da erosão fluvial do rio Picuí. Aqui já também tem um valor mais internacional, segundo as metodologias que a gente aplicou. E hoje em dia já é também considerado uma das 8 maravilhas do Rio Grande do Norte, por votação que foi feita alguns anos atrás. E aí a gente pode ver também que são cenas maravilhosas que valem a pena ser visitadas. Descendo um pouco mais ao sul, a gente chega ao município de Acari, ao Açude Gargalheiras, é um dos maiores açudes da região. Ele, inclusive, para quem não assistiu o filme Bacurau, existe uma cena que foi gravada neste açude. Na época da gravação, o açude estava seco totalmente, estava no nível morto. Mas hoje em dia, graças a Deus, ele já tá bastante cheio. A gente espera que, talvez não esse, mas no próximo ano, ele venha a sangrar, que é uma festa maravilhosa que há 8 anos não se vê. Mas esse açude só foi instalado porque justamente existem essa serra e a outra aqui mais ao lado, que são as serras do Painácio e Mirador, que formam uma garganta. Por isso gargalo, gargalheiras. E aí foi construído esse paredão para acumular água, aproveitando-se das serras, do patrimônio geológico dessa região. Então aqui a gente denota, tem um valor cultural, hidrológico altíssimo para a região. Aqui a gente já chega ainda na cidade de Acari, próximo ao sul de Gargalheiras, a um outro geossítio, mas a gente vê mais no meio mais da mata, assim, a gente tem que percorrer uma pequena trilha de carro para alcançá-lo, que é o Poço do Arroz. Ele é formado pela erosão também fluvial, também do rio Picuí, que vai dar lá no Gargalheiras, certo? E vai formando essas pequenas marmitas, mas é muito importante também pela litogravura. Então, se nos outros geossítios a gente tinha as pinturas rupestres, aqui a gente tem as chamadas litogravuras, que são entalhes na rocha. Dá para a gente ver aqui, por exemplo, esse símbolo aqui, tem um outro símbolo aqui. Então, existem vários. Então, tem nessa rocha, que é o quartzito, foram entalhadas essas litogravuras por povos pré-históricos, também de 10 mil anos atrás, da tradição potiguara também. Então, denota um valor antropológico também altíssimo, aliado ao patrimônio geológico. Percebam como, em um geoparque, a gente precisa ter essa relação da geologia, mas não puramente pelo seu valor científico, mas também o seu valor cultural. É importante, então, trazer a comunidade para relacionar a importância desse patrimônio geológico para a comunidade. Isso está muito especificado no Geoparque Seridó, principalmente pelo valor antrópico dos seus geossítios. Aqui também na cidade de Acari é um geossítio de alto valor científico. Ele é, digamos assim, visitado por muitos geólogos, geógrafos, estudantes de diversas universidades, principalmente do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, principalmente pelas características geológicas desse geossítio. Ele é de fácil acesso, é no centro da cidade, tem um cruzeiro também associado a ele, mas para a gente que é geólogo, ele tem essas estruturas, essa textura mais porfirítica, então diversos tamanhos de cristais que a gente consegue ver algumas estruturas. Então, além de ter esse valor cultural, pelo posicionamento do cruzeiro também, que é algo nas cidades de interior, principalmente no Nordeste, a gente vê muito posicionamento de cruzeiros nos centros dos municípios, mas também tem um altíssimo valor científico pela sua textura, pela importância que
os estudos geológicos adquiriram a ela. Esse outro belíssimo geossítio é os Marmitas do Rio Carnaúba. Tá? Aqui a gente tem o rio Carnaúbas, que dá nome ao geossítio, que pela sua ação, a sua ação fluvial, a erosão fluvial, formou essas marmitas, que a gente chama. Então são estruturas formadas pela erosão fluvial apenas, na rocha, que a gente vê marmitas aqui até de dezenas de metros. Então forma essa paisagem maravilhosa lá na cidade de Acari também. Vejam aqui que a força do rio, como a gente viu aqui nessa foto, é que vai erodindo aos poucos, e isso ao longo de milhões de anos vai formando essas estruturas de erosão. Aqui é a Serra da Rajada, já chegando mais à cidade Carnaúba dos Dantas. É um grande bloco, um grande morro granítico. Acho que, se não me engano, são 300 metros de altura, que a gente consegue escalar, consegue subir nele. E tem lá de cima um mirante maravilhoso para a região mais ao sul do Geoparque, em que aí é também um plúton granítico. Então são rochas graníticas que foram moldadas ao longo do tempo. Aqui tem uma relevância mais local, regional para o território. Aqui é um outro geossítio, também com uma rocha chamada pegmatito, então, mas diferentemente daquele do Morro do Cruzeiro, como a gente pode ver, é um pegmatito imenso, certo? Tem centenas de metros, e sobre esse pegmatito foi posicionada uma capela, que é Nossa Senhora das Vitórias, se não me engano, e um galo. Então, lá em cima tem esse galinho que dá o nome ao pegmatito e ao geossítio Monte do Galo. Tem mais uma relevância também mais local, regional. Aqui o Xique-Xique é um sítio de relevância mais nacional, internacional, na verdade. É uma rocha que a gente chama metamórfica, quartzito, que foi dobrado. Então a gente vê aqui uma rocha dobrada. Isso denota que ao longo de milhões de anos passou por diversos processos de alteração e de metamorfismo, mas que sobre essa rocha a tradição também potiguara fez diversas pinturas rupestres há 10 mil anos atrás. Hoje esse é um sítio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e principalmente pela diversidade dos seus temas e pela conservação das suas pinturas. Como a gente pode ver aqui, são pinturas muito bem conservadas. E ela traz 3 temas principais, que é a caça, o sexo e a dança. Então, através do patrimônio geológico, as comunidades mais pré-históricas conseguiram utilizar-se como tela para contar histórias para a posteridade. Então, aí denota novamente a relação do patrimônio geológico com a comunidade local. Da mesma forma aqui na Cachoeira dos Fundões, também em Carnaúba, que a gente vê litogravuras aqui no quartzito, certo? Também datado mais de 10 milhões atrás. É uma cachoeira que a gente acessa através de uma trilha. A gente vê aqui o rio, certo? Desembocando e formando essa cachoeira, que vai moldando a rocha, mas que também foi utilizada há algumas milhares de anos atrás pelo povo pré-histórico para fazer essas litogravuras. Então, e tem também como uma lagoa que hoje o pessoal também utiliza. Então, denota também esse valor antrópico e cultural para o geossítio. Chegando agora ao sul do Geoparque, os 2 últimos geossítios na cidade de Parelhas. O primeiro é o Açude de Boqueirão. O Açude de Boqueirão ele foi formado novamente aproveitando-se das condições do patrimônio geológico, das condições abióticas da região, para formar um importante açude para a região. Mas aqui a gente vê, através da Serra das Queimadas, que é esse relevo aqui, se vocês fizerem um esforço, a gente vem aqui com a cabeça, aqui um pescoço, aqui um busto de uma mulher dormindo, que é interpretado na cultura local como a princesa adormecida, que é o símbolo da cidade, inclusive está no brasão da cidade. Então a gente vê aí o patrimônio geológico sendo interpretado através de lendas e tudo que denota um valor cultural. E, além do valor científico, a gente também tem nessa região pelo um diferente tipo de rocha que se chama metaconglomerado. É uma rocha bem diferente do que a gente vê nas outras partes do Geoparque.
e que ela é bastante comercializada, inclusive uma rocha ornamental bastante requisitada. E aqui está o Geoparque, certo? Aqui é visto por outro ângulo, é o busto da princesa adormecida, e aqui o açude boqueiro. E o último geossítio é o Mirador, que a gente acessa subindo um pouco aqui na cidade de Parelhas. A gente vem para esse abrigo sob rocha, e lá também é um sítio tombado pelo IFAM, tem uma estruturazinha de visitação também por conta dos seus registros rupestres. Só que enquanto lá no Xique-Xique a rocha era um quartzito, aqui é o metaconglomerado. Então a gente vê uma estrutura completamente diferente, é um metaconglomerado carbonático, certo? Então, novamente associado a isso. E tudo isso que eu falei aqui, espero ter maravilhado um pouco vocês, foi para apresentar o que a gente chama de um patrimônio geológico digno de livro. E aí, para isso, a gente vai terminar falando um pouco dessa novidade, que é o patrimônio geológico do Geoparque em uma publicação, em um livro. Essa publicação a gente idealizou para lançar no dia 22 de abril, Dia da Terra, mas pelas condições da pandemia ainda não foi lançado. É de autoria minha, com o Marcos e o Fábio, nós três que estamos aqui, para apresentar um pouco da geologia, da geodiversidade desse patrimônio geológico. Então, vou mostrar um pouco aqui as páginas internas para vocês. A gente espera lançar esse livro aí nos próximos meses, ainda no segundo semestre, que conta com o patrocínio aí do Confea, que a gente faz um agradecimento especial. E também a diagramação aí já finalizada com essa belíssima capa foi feita aqui no Rio Grande do Norte, por um diagramador aqui do Rio Grande do Norte também. Então, esse livro ele tem uma apresentação feita por dois colegas, o Gilson Burigo e a Marilda. Eu acho que eu vi que eles estão por aí também, então quem a gente agradece. Vou mostrar algumas pequenas páginas, são 7 capítulos, tendo uma introdução em português e uma tradução para a língua inglesa, porque a gente quer alcançar o máximo de público possível, mesmo que o livro não seja inteiramente bilíngue, mas a gente pretende alcançar diversos públicos mundialmente, porque isso também é uma das exigências da Unesco para geoparques, para que a gente possa divulgar a geologia, a geodiversidade desse território, principalmente através de publicações. E aí é uma publicação, apesar de ser científica, ela tem uma linguagem um pouco mais coloquial para atingir todos os públicos. Então, o primeiro capítulo é um capítulo mais geral, a gente apresenta um pouco sobre os temas de geodiversidade e geoconservação. Então, a gente espera que seja um capítulo que possa servir de referência para estudos da geodiversidade, de geoparque e geoconservação até a níveis mundiais. É resumido, mas ele traz algumas atualizações bibliográficas interessantes. O capítulo 2, ele fala um pouco sobre o exercício profissional. Então, a gente, como geólogos, geógrafos, principalmente profissionais do CREA, como podem trabalhar com geodiversidade na sua cartilha de exercícios profissionais. O capítulo 3, ele apresenta o território do geoparque, as características físicas, socioeconômicas e culturais. O capítulo 4 já apresenta a geologia mais resumida do geoparque, um pouco do que o Marcos falou lá atrás, mas um pouco mais descrito, a geologia mais regional e local do geoparque. O capítulo 5 ele apresenta mais detalhadamente, com mais fotos, mais ilustrações, o que eu falei aqui para vocês, que é apresentando os 21 geossítios do geoparque. O capítulo 6 ele apresenta rapidamente em 3 folhas o que a gente pretende mais para frente no horizonte do geoparque. Esse que, se Deus quiser, virá a ser no próximo ano o segundo e o terceiro geoparque brasileiro na rede mundial de geoparques da Unesco. E também a gente faz agradecimento a algumas pessoas que trabalharam junto com a gente na elaboração do dossiê e junto ao território durante todos esses anos. O capítulo 7 é um resumo do livro, principalmente da geologia e da geodiversidade do território, na língua inglesa, justamente para a gente atingir um pouco mais, um público um pouco maior. A gente espera lançar esse livro aí no segundo semestre, está previsto para setembro, a gente espera poder cumprir esses prazos. Está indo para a gráfica já, a gente acha,
modéstia à parte, que ficou um livro muito bonito, logicamente também muito pela diagramação que foi feita. A gente agradece aqui o patrocínio do Confea, que foi conseguido principalmente pela ação aí do Fábio, através da Febragel e junto da Fundunesp, conseguimos aí um patrocínio importante para a publicação desse livro. Da Agerne também, aí o amigo Orildo acho que está por aí, que tem apoiado, e o apoio da Mútua também, a Caixa Assistencial dos profissionais do CREA. E a gente espera que a gente pretende distribuir, logicamente, esse livro nacionalmente, nas bibliotecas. Quem quiser, na época, quiser adquirir com a gente vai mandar, logicamente, na medida do possível, sem custo nenhum, mas em qualquer custo que a gente obtenha, e qualquer lucro que a gente obtenha com a venda desse livro vai ser direcionado ao território do Geoparque. E aí, acho que a tiragem vai ser 1.500, o Fábio pode falar um pouco mais a isso. E era isso que eu queria apresentar para vocês, esse patrimônio digno de livro que vai ser, Deus quiser, publicado ainda esse ano, para alcançar o maior público possível. Muito obrigado a todos. Parabéns, Marcos, parabéns. Realmente, parabéns, Matheus e Marcos, pela apresentação excelente, né? Vendo os comentários aqui, o pessoal gostou demais, né? E muita gente querendo, inclusive, visitar. Tem gente que nem conhecia, ou só conhecia realmente nas palestras de vocês, nos congressos. Agora, vendo as imagens, vendo esse patrimônio, como ele é belo, muita gente aqui no chat, inclusive, já está querendo fazer uma visita. A gente pode, inclusive, quando voltar da pandemia, realizar alguns eventos, né, no Rio Grande do Norte, inclusive do Confea, com patrocínio do Confea e no Rio Grande do Norte, para conhecer não somente, né, a região, mas também toda a questão geológica de geodiversidade. Tá? Mas parabéns. Então, vou passar agora para a questão de perguntas. Nós temos, né, passamos de mais de 100 pessoas durante a palestra, então, queria agradecer a presença de todos, né? Vou passar rapidamente aqui, pelo nome das pessoas, o Fabiano, o Lucindo, que tem participado de vários chats aqui com a gente, vários geodebates, o Renato, né, do Rio de Janeiro, o pessoal lá do Ceará, o Irabson, a Jéssica também do Ceará, a Ana Paula, um abraço a todos vocês, o Gilson, né, do Paraná. Então, vou passar algumas perguntas aqui que ficaram no chat. Vamos lá. José Costa também, mandando um abraço para todos. O Gilson. Questões aqui mais locais. A Suzy falando, achei muito legal essa perspectiva de que os geoparques são ótimas ferramentas de gestão territorial, né? É uma nova forma de você trabalhar, né? A evolução da atividade profissional, não só do geólogo, mas de todos os geocientistas aí, junto com outras áreas, questões multidisciplinares. Deixa eu passar aqui uma pergunta efetiva. Pessoal do SAG, né? Do grupo ProSAG, o Walter. O Dilson, né, estamos direto de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, um dos municípios que fazem parte do Geoparque Seridó, estamos juntos aí, um abraço, Guaraci, passando aqui inclusive quem quiser o certificado, por favor, acesse o link que está aí no chat, ok? Vários representantes de geoparques, né, o professor Perinoto, o André aqui do pessoal do Corombataí. O Ronaldo Malheiros, como está a articulação do Geoparque Aspirante Seridó com outras políticas públicas que venham a fortalecer a sua implantação pós-oficialização? Essa é uma pergunta do Ronaldo Malheiros, um abraço aí para o Ronaldo, grande geólogo aí. Vamos lá. Fica à vontade também, Matheus, tá? Por favor. Mas, como a gente falou logo no início, aquela questão dos 4 pilares, um dos mais básicos é a questão do trabalho em rede. Então, muito antes mesmo de a gente criar o consórcio público intermunicipal entre os 6 municípios,
O projeto que vinha sendo encabeçado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte já buscava identificar quem são os verdadeiros atores e que podem contribuir nessa nova forma de gestão territorial. Então, muitas vezes, nós íamos a esses atores, mas, sinceramente, a maioria das vezes foi o contrário. Esses atores que nos procuravam para entender como é que era essa nova forma de gestão e, a partir desse diálogo, a gente ganhar esse respaldo e esse trabalho em rede. Então, hoje, a gente tem, efetivamente, parcerias com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, como eu já citei, Secretaria Estadual de Turismo, a Empresa de Promoção Turística do Estado, que vê no Geoparque um produto turístico. A gente tem, obviamente, com a criação do consórcio, a afirmação e confirmação da união entre os 6 municípios. Então, os 6 gestores e todas as suas equipes, a gente brinca, veste literalmente a camisa do Geoparque, né? Não é à toa que criam uma entidade jurídica para gerir o Geoparque, mas eu acho que tão importante quanto esses entes, o que nos traz mais felicidade é ver o poder de pertencimento que, com o Geoparque, a gente consegue ver nas pessoas das comunidades. Então, são essas pessoas, e aí entram guias de turismo, artesãos, pessoas da área de hotelaria, de gastronomia, pessoas voltadas principalmente no território para a área de educação, abraçando o que então era o projeto e hoje aspirante, e vendo que essa gestão, de forma compartilhada e organizada, está efetivamente trazendo desenvolvimento territorial sustentável com 2 viés importantes, o social e o econômico. Então, eles estão realmente tendo um retorno efetivo em cima daquela base inicial que a gente fez nos 5 primeiros anos, que foi a identificação desse patrimônio geológico ímpar, dentro de uma área geográfica que para nós é única, né? Dentro de um contexto holístico de desenvolvimento territorial. Então, hoje a gente tem, e isso está se efetivando maior e melhor agora com o consórcio, porque a gente está entrando nos trâmites burocráticos. Então, assinatura de convênios, de parcerias, participando de editais, nós já víamos participando enquanto projeto, imagine agora como consórcio efetivado. Então, a gente tem, dentro dessas 3 vertentes, educação, conservação e turismo, sendo abraçado por diferentes entidades a níveis municipal, estadual e federal. Quer completar alguma coisa, Matheus? Vamos passar para a próxima pergunta. Então, Zé Luiz Albuquerque, um grande abraço aí do IPT, do CIGESP também, da BGE, grande lutador da geologia. Marcos, muito bom, as 3 minas de scheelita de Currais Novos estavam fechadas. Não sei se foram retomadas as atividades, mas a pergunta é se pelo menos a mina de Brejeú, mais rasa, poderia ser incluída como sítio geológico, né, pois a mesma começou a lavra como garimpo e avançou em profundidade. Acho que vocês comentaram aí. Só abrir um parêntese rápido. Nós temos, Matheus muito bem apresentou aí, se não o principal, um dos principais geossítios, ele tem um valor internacional intrínseco, isso é medido em várias metodologias de codificação do patrimônio geológico, todas colocam a mina Brejuí como um geossítio de valor internacional, mas eu gosto de deixar bem claro que o que foi medido enquanto patrimônio geológico foram as características geológicas encontradas na mina. Então, são as unidades litológicas, as mineralizações de scheelitas associadas às rochas calcilicáticas, que dá essa identidade de patrimônio geológico. A mina em si, que é a infraestrutura, está ligado, sim, a uma característica de patrimônio cultural. No entanto, isso está intrinsecamente associado. E nós temos essa forte parceria junto com a mina, tá? Existe esse trabalho que agora está se aprimorando mais ainda, porque realmente a mina ainda traz uma outra vantagem do ponto de vista de infraestrutura. Porque com a mina, o Geoparque também tem a possibilidade de trabalhar centros interpretativos, um museu, que a mina já apresenta, sem falar da visita aos túneis, que aí a gente brinca, nós somos um geoparque que você pode visitar tanto na superfície como em subsuperfície,
né? Sem falar de outras características intrínsecas ao geossítio, que é a visita do Rejeitos de Xelita, que são verdadeiras dunas, né, de forma antrópica no meio do sertão, santuários, a questão da religiosidade, porque você ainda tem toda a infraestrutura com a capela, a questão da habitação dos antigos mineiros ainda lá. Então, a Mina Brejuí, do ponto de vista do patrimônio geológico e cultural, é o nosso exemplo máximo de valor internacional. Acho que, inclusive, a gente pode destacar que, além desse patrimônio geológico, essa parte mais cultural, antrópica, que a Mina traz, é o que a gente até fala, alguns autores na literatura já trazem, que é o patrimônio geomineiro, então, da exploração. A gente precisa, às vezes há uma confusão de colocar ele dentro do patrimônio geológico, né? A gente precisa fazer essa separação, porque ele necessariamente não está dentro do patrimônio geológico, ele é mais um patrimônio cultural, mas que tem uma expressão muito importante no território. E aí, todo esse contexto de patrimônio, seja cultural, geológico, as suas expressões naturais e culturais, é que vai denotar a necessidade de se estabelecer um geossítio. Então, voltando um pouco à pergunta que foi feita, né? Apesar de a gente ter, as outras minas, tem Bodó ali também, que a gente não são minas que têm até estruturas de visitação, mas são importantes historicamente. A gente tem que levar em consideração diversos fatores, né, para poder estabelecer esse geossítio. Ótimo. Estou com os cachorros aqui animados, que chegou o lanche. Então, vamos lá. Também a Sheila, do Mato Grosso, o pessoal Caiubi, do Mato Grosso, um abraço para vocês aí, né, que tem o Geoparque também, próximo livro, né, talvez da Febragel, de geoconservação. A Nete de Oliveira, ela pergunta, vou ter que colocar a pergunta aqui, poderia falar um pouco das atividades de educação ambiental geocientífica que já acontecem no Geoparque Aspirante Seridó? Não sei se o Matheus quer conversar e depois passar para... Não, deixa eu começar. Em relação a isso, Anete, infelizmente a gente não tem uma quarta participante aqui, que é a Janaína. Inclusive, eu acho que daqui a pouco ela vai estar em uma outra live, não sei se ela está por aí ainda, mas ela também vai participar de uma outra live hoje. Janaína, como o Marcos fala, hoje ela é a nossa chefe, né? A coordenadora do território. E ela que desde 2015, 2016 vem trabalhando diretamente com a população na educação patrimonial e educação ambiental. O Geoparque hoje já tem alguns projetos, algumas ações voltadas à educação. Um dos que a gente pode destacar, que aí eu vi aí por cima também, tinha uma questão sobre acessibilidade, é um projeto que a Janaína toca brilhantemente, que é o 5 Sentidos, do Geoparque Seridó. Os 5 sentidos, tanto para trabalhar os 5 sentidos do ser humano, mas também os 5 Gs que englobados pela geodiversidade. E aí, em relação a isso, ela também tem trazido um pouco da questão da pessoa com necessidades especiais para dentro do Geoparque. Infelizmente, a gente tem algumas limitações dentro de visitação, ainda de acessibilidade, mas que, logicamente, isso vai ser levado em conta pela Unesco, e a gente espera que, ao longo dos anos, isso seja trabalhado na facilitação das visitas de pessoas com necessidades especiais aos geossítios, mas que nada impede os projetos de educação que a Janaína já vem tocando. Então, tem o projeto de 5 Sentidos, tem, junto com os artesãos locais, vem sendo feito um trabalho de conscientização. No âmbito da UFRN, a gente vem tocando projetos também de educação e de divulgação. Não sei se os meninos estão aí, mas a gente tem um grupo. Hoje, esse ano a gente conseguiu, graças a Deus, um financiamento da universidade para um projeto de educação exclusivamente para o Geoparque. Então, a gente tem... são 2 bolsistas, Marcos, ou é um só? São 2, né? São 2. 2 bolsistas e o Diogo. Então, a gente tem hoje 2 bolsistas dentro da UFRN trabalhando especificamente com a produção de material educativo, também financiamento da UFRN, que a gente espera produzir mais material. O que mais, Marcos, que a gente pode citar? A gente vai dar um spoiler aqui, a gente está para lançar no futuro breve, ainda em 2020, algumas cartilhas didáticas tematizadas em história de quadrinho,
né, para distribuir junto a todas as escolas municipais. Eu vi que a NET pediu o contato da Janaína, mas se você entrar nas redes sociais do Geoparque, em geral, ela que está à frente, porque, como o Matheus bem lembrou, ela é a nossa chefe. Então, se você for no @geoparque_seridó, você vê tanto no YouTube como no Instagram. Inclusive, muito desse material a gente está começando a colocar e abastecer essas redes. E só lembrando que, dentro do ponto de vista educacional, a gente conseguiu agora emparear com a questão do turismo. O Geoparque vinha muito no viés do turismo, mas a gente viu o quão também é importante dar essa base de conhecimento geocientífico à sociedade. E aí o projeto dos 5 sentidos, que Janaína é a coordenadora, ela fez uma apresentação recentemente, a gente está para colocar, inclusive, no Instagram os resultados. Esse projeto tem 2 anos e meio, mas a gente fala que ele tem 2 anos, porque agora, em 2020, ele teve que ter sido interrompido. É um projeto que leva a educação ambiental, não só da parte teórica nas escolas, mas também a gente leva os alunos para os geossítios nas aulas práticas. E ela, com a equipe, já alcançou quase 1.800 pessoas, que a gente brinca, vai dos alunos de 8, 9 anos a 80, 90 anos, que eles já levaram idosos de 80 anos para visitar geossítios, e isso, efetivamente, em 3 municípios do Geoparque, e que a gente acredita que em 2021 a gente feche os outros 3 e fique como um projeto contínuo, já capitaneado pelas secretarias municipais de educação. E em relação a isso, a gente também pode, até gostaria de adicionar, é o relato que a Janaína faz desse projeto, que além de ser um projeto de Geoparque, é também um projeto quase que pessoal dela. E aí o relato que ela faz dos meninos transformados, das pessoas com os olhos brilhando por conta do projeto, é fantástico. E é logicamente que a gente vai desenvolvendo projetos ao longo do corrente ano, mas também dos por vir, muito também na questão do networking, também se inspirando muito no que os outros geoparques falando. Por exemplo, a questão das cartilhas, eu vou até puxar um pouquinho a sardinha, afinal ela é minha chefe também, a Kátia. Era isso que eu ia fazer agora. É minha chefe também no doutorado, né? Então, vou puxar um pouquinho a sardinha também para o meu lado. Muito também inspirado nas cartilhas que o Geoparque Costões e Lagunas também produz, que são belíssimas. Eu acho que o Felipe Abraão também está aí, que trabalha também junto com essas cartilhas. E aí a gente vai buscando ideias no network, criando ideias, mas também buscando em outros locais, e aí a gente vai tocando o barco, né? 2 fontes de inspiração que o Geoparque Costões e Lagunas do Rio nos trouxe. Não só a cartilha, mas, por exemplo, os mascotes, né? Que nós fizemos uma outra pegada e em breve sairão os mascotes tematizados com a ideia do sertão, integrando biodiversidade, geodiversidade e cultura. Aguardem cenas dos próximos capítulos. E tudo isso é material que vai sendo produzido para a eternidade, né? As diversas ações que podem ser estabelecidas no decorrer dos anos. Excelente, A gente vê a paixão que vocês trabalham, né, com tudo isso, não só vocês, mas você vê que tem todo um grupo, né, toda uma sociedade engajada aí com paixão e com muito amor aí, não somente pela questão natural, né, de geodiversidade, mas também do todo o patrimônio, né, que isso pode trazer em termos cultural, econômico, né, para a região. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Quem sabe, né, fazer um documentário mais para frente, isso é uma coisa que a gente precisaria evoluir, não somente na Febragel, mas nas entidades nacionais nossas, né, SBG, a BGE, a ABAS e outras tantas, né, e a gente realmente fazer uma divulgação mais intensa do nosso trabalho técnico-científico, né, para a sociedade, até como valorização, né. Queria mandar um abraço para o Cristino, de Pernambuco, né, presente aqui, o Carlos Alberto Silva, o Ronaldo Malheiros também fez uma outra pergunta. Dentro da área de abrangência do Geoparque, existem unidades de conservação e como elas se integrarão com o Geoparque? Acho que você chegou a falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Antes de falar disso aqui, eu vi aqui, não posso deixar de estender, o Matheus já adiantou, nossos agradecimentos tanto a Marilda como a Gilson, né, ambos são da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia, que muito nos honraram com a escrita da apresentação do livro.
né? Rapidamente, quando a gente decidiu a quem a gente ia buscar para falar e fazer a apresentação, foram os nomes que vieram logo à mente, com duas necessidades, né? Primeiro, porque a gente sabia que ia sair um produto de qualidade, eu não digo o livro, mas sim a apresentação também, mas também para dar o real valor a essa comissão que hoje está mostrando, não só para a Sociedade Brasileira de Geologia, mas para a sociedade como um todo, o quão essa nova forma de gestão territorial é importante. Mas, Ronaldo, dentre alguns, eu posso dizer vários gargalos, porque nem todos são flores, né, já diria Geraldo André, né, realmente no Geoparque, um dos nossos problemas é a questão da conservação por ausência de unidades de conservação. Então, para você ter uma ideia, dentro do território nós temos efetivamente criado duas unidades. Uma unidade que é ligada ao governo do estado, tá? Que é na verdade é o governo federal, é uma RPPN, a Ser Nativa, que está desativada, fica em Acari. A gente pega o extremo norte, não é uma unidade de conservação, mas é uma área ambiental, que é a parte da reserva da biosfera da Caatinga, né? Mas o que a gente tem efetivamente de unidade de conservação são aqueles geossítios que a gente está trabalhando no poder de convencimento aos órgãos ambientais, seja o estadual, que é o IDEMA, ou as secretarias municipais de meio ambiente, para efetivação. Então, a gente está trabalhando com alguns geossítios, o Pico do Totoró é um, o Quênio dos Apertados é outro, e o Xique-Xique é outro, para ver qual a possibilidade deles se transformar em unidade de conservação. Em compensação, a gente se apoia nas leis que já existem. Então, o Morro do Cruzeiro é o que está efetivamente protegido de forma legal, através de uma lei municipal de tombamento do patrimônio cultural, histórico, artístico e natural. E aqui eu estendo o meu agradecimento ao Dilson, que é o cara que encabeçou isso em Currais Novos, né? Dilson é funcionário da Prefeitura Municipal de Currais Novos e é um dos guias mais ativos. Então, se toda essa turma está com interesse de procurar o território, já tem nome de pessoas indicadas para fazer todo esse translado. E as outras são os sítios arqueológicos que têm essa identidade de patrimônio geológico associado, que estão automaticamente protegidos pela Lei de Patrimônio Histórico e Cultural do IPHAN. Mas, realmente, a gente está buscando unidades de conservação à luz do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Lei Federal. Então, a gente está trabalhando justamente nisso. Excelente, né? Também lembrar o Orildo, né? Ele ajudou bastante aí da Associação de Geólogos, né? Da GRN, junto com o pessoal da diagramação. Aqui tem vários comentários sobre como ficou bonito, né? Ficaram bonitas as imagens, as fotos. Então, parabéns a todos que trabalharam aí nesse projeto fotográfico e diagramação. Ficou muito legal mesmo, né? E o lançamento, se tudo, né, der certo, ele está programado para setembro, né? Final de setembro. Se tudo der certo, a gente vai fazer o lançamento no Rio Grande do Norte, na UFRN, e logo tiver uma situação um pouco mais calma no país, a gente faz a divulgação efetiva nos canais da Febragel, aí, das entidades, etc. Tá bom? Então, a Isabela também, falando das imagens ali, Simone Almeida, o Dilson, né, amo Seridó, o Dilson falou, estou aqui sim, Matheus, então bateu presença, tá? Afrodite Flor, amo Seridó. Então, várias observações aí em relação à questão fotográfica, né, de imagens do território, muitas pessoas que nem conheciam alguns determinados geossítios ou determinados locais, ou daquela forma, né, nunca tinha visto daquela forma, e vocês utilizaram drone, né, para fazer esses levantamentos, ficou muito interessante mesmo, parabéns. Então, vamos lá, Ronaldo aqui, Marcelo Dantes, o açude Gargalheiras é um espetáculo, impressionante a ação do intemperismo físico, né? A Joana Santos, um abraço para a Joaninha. Marcos, os cenários são demais, nunca tinha visto assim tudo. Parabéns a vocês, e Janaína também, parabéns. O Antônio Cristino, né, de Pernambuco, nos anos 70, o Currais Novos contava com 4 minas de xelita, a mesma que vocês colocaram, né, no mesmo corpo geológico,
ressaltando o que o Zé Luiz já falou, né? Então, o Orildo também presente aqui, falando do trabalho, né, do fotógrafo Jetson Luiz, pelas imagens no Vante, também o apoio da Mútua Rio Grande do Norte. José Costa, muito bom saber que tem geólogos atuantes em parques nacionais. No caso, né, o conceito desenvolvido pela CPRM de geodiversidade deveria ser mais difundido por nós. Então, um abraço, José Costa. O Zé Luiz, ele pergunta de novo da mina, né, e sobre as outras minas, a Cauã e Boca de Laje, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. O Zé Luiz perguntou, né? Vamos lá. Muitos comentários aqui parabenizando. Muitos participantes de outros geoparques também pelo Brasil, e a gente convida quem quiser também entrar em contato com a Febragel, que a gente tente fazer novos projetos, né, de livros ou de publicações em relação a outros geossítios. A Febragel está à disposição nesse trabalho, né? O José Costa, eu já tinha 85% de me aposentar no Rio Grande do Norte, agora é 100%. Também, né? O professor José Zani aqui, também que toca o projeto de Curumbataí, está mandando um abraço para vocês. Perguntas, tem bastante comentário aqui. Renato Ramos, do Rio de Janeiro, há possibilidade de haver um aumento do número de geossítios com a efetivação do geoparque? Deixa eu falar aqui. Não, pronto, Renato, aproveitar para também mandar um abraço para todo mundo do Museu Nacional, está aí, né, onde eu fiz o meu mestrado, e a instituição maravilhosa que é. Não sei se o Renato lembra, mas na época que a gente estava aí defendendo a dissertação, o Geoparque estava com 16 geossítios. E aí, ao longo dos últimos 2 anos, então, a gente ampliou esse número para 21 geossítios caracterizados. Hoje em dia, a gente até está elaborando um trabalho para mais uma caracterização areal com as dimensões aéreas de cada geossítio. Foram submetidos 21. Com a efetivação do geoparque à Unesco, a ampliação de um geoparque depende também da chancela da Unesco. Então, a gente vai, se precisar e achar por bem aumentar esses geossítios, que, logicamente, com o decorrer dos anos, das estruturas sendo ampliadas e os estudos também sendo desenvolvidos, a gente pode ampliar, mas aí vai depender também de um novo processo para chancelar essa ampliação junto à Unesco. Marcos? Na verdade, quando se fala em ampliação, a gente tem que pensar em 2 momentos. Um é a quantidade de geossítios dentro do território, né, do interior do território, que, como bem Matheus falou, passamos de 16 para 5, porque a gente viu quão esses 5 traria... 21. Desculpa. Aumentamos 5, então chegando a 21. O quão eles trariam de complemento a essa identificação do patrimônio geológico e seu uso, principalmente educacional e turístico, né? Ampliar o geoparque, o limite do geoparque, já é uma outra leitura, que favorece ou não depois da efetivação junto ao Programa Mundial da Unesco. Mas, nesse momento, nós realmente passamos de 16 para 21, dentro dessa concepção de que isso traria benefícios educacionais e turísticos. O detalhe e o cuidado com o quantitativo de geossítios é que eles vão ter que ter atenção do ponto de vista de infraestrutura, de organização, e aí, quanto mais geossítios você tiver dentro do território e querer usá-lo, você tem que trazer tudo isso para a gestão do geoparque, e a gente sabe que nem sempre é fácil. Então, em muitas situações, faz a necessidade de você ter infraestrutura mínima, básica, no geossítio para receber os visitantes, né? E aí isso traz a necessidade de recurso financeiro, de organização. Então, a gente tem que medir e dosar melhor isso. Mas eu queria aproveitar para mandar abraço para vários amigos que são da Comissão de Geoparque da Sociedade Brasileira de Geologia, que também está prestigiando a gente aqui, né? O próprio Caubi faz parte, a Joaninha faz parte, a Kátia faz parte, tá? Se eu esqueci de mais alguém, me lembre aí, mas são pessoas que estão aí nos ajudando, né, todos juntos, já utilizando a premissa de um geoparque, trabalhando em rede para mostrar
pessoal o quão isso é uma nova forma de ferramenta de gestão que passa pelo nosso conhecimento geológico. Conhecimento esse muito bem, e aí a gente agradece aqui ao Fábio, estampado no livro com o capítulo 3, né, sobre sobre a importância, né, do profissional geólogo em várias frentes, mas ele foi muito feliz, né, quando coloca o quão é importante, como o geólogo pode trabalhar nessa nova frente voltada à geodiversidade e geoconservação. E aí vocês vão ver que encaixou perfeito nos demais capítulos do livro. Muito obrigado, Fábio, foi excelente. Eu que agradeço, né, todo o convite que vocês fizeram, trazer o projeto para a Febragel, para a gente tocar isso junto com um patrocínio do Conf. A gente sabe que é bem burocrático, vocês percebem o quanto que é burocrático, né, às vezes demora para sair algumas informações aqui, né, mas eu que agradeço. E no outro livro que nós estamos elaborando, e também deve ser lançado em setembro, que é o Ensino e Competências Profissionais na Geologia, a gente volta a abordar um pouco sobre isso, né, tratar um pouquinho sobre essa questão profissional, as novas áreas da geologia, né, acho que nossa profissão, ela evolui demais, né, ela é muito versátil, né, a gente viu isso na água subterrânea, que não era teoricamente uma área efetivada lá na década de 50, na década de 60, quando nós tivemos os primeiros cursos, e isso daí foi realmente se efetivando, como várias outras áreas, né, da geofísica, geoquímica e etc., né. Então, o Orildo, né, lembrando aqui do designer Emanuel Batista, de Currais Novos, né, natural de Currais Novos, que fez todo um trabalho muito bonito de diagramação do livro, com o apoio da Associação de Geólogos do Estado do Rio Grande do Norte. Então, um grande abraço a todos da GERN. Só fazer um parênteses, realmente o Emanuel aí, a gente às vezes aperreando ele, né, Marcos? Fizemos um grupo só para aperrear ele na diagramação, mas fez um trabalho muito bonito. E como ele é conhecido Chabler, né? Fica aí é o nome profissional dele, mas agradecer bastante a ele aí, que fez um trabalho belíssimo com o livro. Com certeza. E só complementar que não só o Jetson, que veio aqui com um conjunto de imagens e fotos fantásticas, esse para mim é um dos principais profissionais da fotografia dentro do Seridó, e com conhecimento em outras áreas, ele é geógrafo e trabalha com avifauna, ele tem um catálogo, é uma coisa que a gente pode depois pensar junto, né, com possibilidades de vários catálogos, e um deles é dessa avifauna, mas também a gente tem fotos de outros amigos que cederam, como o Eugênio, né, um fisioterapeuta que nos finais de semana lança a mão de visitar os geossítios para fazer suas fotos, a Neia, que nos presenteou com essa foto da princesa adormecida lá no Geossítio Açu de Boqueirão, né? O próprio Matheus, que com a timidez aí podia ter falado, mas muitas dessas fotos também vêm da qualidade de visão dele quando nós visitamos, né, no campo. Ele e a Kátia, por exemplo, esteve no campo, muitas dessas fotos, Matheus, que trouxe o seu olhar geológico. Então, são esses os atores que trabalham com aquela premissa que a gente falou lá atrás, que é o trabalho em rede. E é isso que está trazendo essa beleza para o livro. Ótimo. A Ângela Marques, ela pergunta se a questão da acessibilidade, né? Acho que você já comentou um pouco, Marcos. Desculpa, Matheus. A acessibilidade aos geossítios, né? Não sei se você quer comentar de novo sobre isso, né? O Dilson pergunta: os profissionais, guias de turismo da Sing Tour estão presentes também nas visitas, procurem sempre estarem acompanhados de guias de turismo, né, da região, com certeza. A Kátia Mansur está aqui presente. O que mais? Deixa eu ver aqui. Renato, Matheus, me levou o ano passado para um tour incrível pelo patrimônio geológico do centro de Natal. Depois fomos almoçar em um bar muito legal. Qual era o nome do bar mesmo? O horário não permite, né? Mas eu respondo a ele depois do WhatsApp. Não, mas foi lá perto da Etfer, né? Foi aquele mesmo. Ele só fala disso. Caú, o nome do bar. Caú, pronto. Caú. Agora imagina a gente pronunciar, né? O nome do bar é do Caú. A gente tomou uma lá e ele gostou bastante. Não fala em outra coisa. O Wilder Sir, a região já oferece uma estrutura turística para visitação. Acho que vocês comentaram alguma coisa sobre isso, mas quiserem retomar.
E vamos lá, tem muita observação aqui. Deixa eu ver algumas perguntas. Pessoal da SBG, né? O Marcos, a Cátia, o Caiobi também participam da comissão de geoparques da SBG. Pessoal, eu acho que seria isso. Não sei se eu pulei alguma pergunta aqui, né? Que tem tanto comentário no chat, mas também o chat vai ficar... Oi? Deixa eu responder o Wilder C, né? Por favor. Que foi uma pergunta interessante. Wilder, realmente, não só tem, como a gente viu que nos últimos anos, e aí você veja que ano passado a gente fez 10 anos de projeto, a gente está medindo agora, eu estou orientando um aluno da pós-graduação em turismo, que está fazendo uma avaliação dos últimos 10 anos do projeto Geoparque Seridó, o antes e o depois. Que a gente quer mostrar efetivamente, até do ponto de vista socioeconômico, o que é que trouxe de vantagens e ganho para o território. E um que é bem claro é a infraestrutura turística. Muito se cresceu em quantidade de pousadas, de hotéis, de restaurantes, e quando a gente não fala só em infraestrutura, mas a qualidade dos serviços, tá? Da turma que faz parte desses dois rolos, né, do turismo, que é a gastronomia e a rede hoteleira. Um outro que aí eu já complemento a pergunta e o comentário do Dilson, é a capacitação dos guias de turismo, seja os guias da capital, mas também os guias do território. Eles são capacitados dentro de um curso que é uma parceria entre o Geoparque e o SENAC, chamado Técnicas de Guiamento em Geoturismo, onde eu, por exemplo, sou responsável pelas horas dedicadas à interpretação do meio físico, falando de geologia, minerais, rochas, fósseis, relevo, e em parceria com outros profissionais, a própria Janaína e o José da Paz, o Paizito, que é turismólogo, com mestrado e dono de uma empresa de turismo, a Acauan Turismo, dão o complemento com as técnicas de guiamento. Então, você veja que a gente também pensou na preparação do território, na infraestrutura e no comprometimento dos atores que trabalham esse setor. E isso saltou aos olhos do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Turismo, e hoje nós podemos ser considerados como um produto turístico para um amplo programa de interiorização do turismo no Rio Grande do Norte. E a gente está aproveitando isso agora nas discussões do governo do Estado, em virtude da pandemia, para deixar isso mais latente, porque a gente acredita, e isso está vindo de várias pesquisas também, que quando a pandemia passar, quais são os locais que as pessoas querem visitar, como e por quê. E a gente já conseguiu entender que vão ser locais relativamente próximos, principalmente das capitais, onde a maioria residem, são locais que têm uma infraestrutura mínima, muitas vezes, a depender, vão ser viagens bate e volta, que você vai e volta no mesmo dia, e a gente está conseguindo mostrar ao governo do Estado, mas principalmente à sociedade, que o Geoparque Seridó é o destino próprio e adequado para isso. Então, veja que essa preocupação também tem que estar na mente de quem está trabalhando a gestão de um geoparque. Não, em relação a isso, né, mas voltando já agora para a questão turística, o geoparque no Rio Grande do Norte ele pode se consolidar, como o Marcos falou, na questão da interiorização do turismo como uma fonte de desenvolvimento econômico não só local, mas regional. Porque quando a gente fala em turismo no Rio Grande do Norte, muita gente vende o pacote de praia e sol. Mas a gente sabe que o Rio Grande do Norte ele é riquíssimo, tem paisagens belíssimas por todo o seu interior, que precisa ser visitado. Se você imaginar, por exemplo, quem aqui lá, por exemplo, quem não conhece muito bem o interior do Rio Grande do Norte, vai imaginar que num geoparque no interior do Rio Grande do Norte, no Nordeste, que é muitas vezes caracterizado pela caatinga, pela seca, mas que nesse território vai ter paisagens belíssimas e até um clima serrando, chegando a 14, 15 graus Celsius na época do inverno. Então, se torna uma ferramenta muito importante para trazer o turista para o interior do Rio Grande do Norte, para criar novos destinos e também gerar economia, não só para o território, mas também para todo o estado. Então, o geoparque, quando ele é inserido no território, ele desenvolve uma cadeia econômica muito grande.
Com certeza, e mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês, e a gente realmente vê isso em todas as palestras, nos eventos que vocês apresentam sobre a região, né? O amor que vocês têm por essa região. Então, parabéns mais uma vez pela essa disposição e por esse trabalho de vocês. Então, eu queria agradecer, né? Estamos chegando ao fim da nossa live. Vou passar a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais, as observações finais. A semana que vem temos 2 lives já fechadas, uma na terça-feira com o Fernando Mazo da Fonseca sobre modelagem matemática na geologia. O Fernando ele trabalha na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e a transmissão vai ser de lá. Ele vai falar bastante sobre modelagem ligada à questão de hidrogeologia e também modelagem que ele tem trabalhado um pouco sobre movimentos de massa e rompimentos de barragem. Então, é uma live bem interessante. Aí vai ser num horário diferente, às 15h, horário diferente para a Febragel, né, porque a SDG tem feito as lives à tarde, de manhã, então às 15 horas. E também na quarta-feira, dia 24, nós temos o Alessandro Medeiros, né, gerente sênior da Anglo, e ele vai falar um pouco sobre a questão de código de reservas e recursos, a experiência internacional que ele tem, um dos principais profissionais aí da área de recursos e reservas do Brasil e no mundo, né? Então, ele vai tratar um pouquinho sobre essa experiência profissional dele e trazendo aí para nós. Então, convidamos também todos que o José Luiz Albuquerque aqui, ele deu uma ideia de trazer, fazer uma live falando um pouco sobre o sistema aquífero Guarani, essa questão do projeto multi-institucional de turismo, do SAG, né? Então, também estamos à disposição, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a Febragel no nosso e-mail da presidência, @febragel.org.br, e a gente pode organizar aí lives, né, palestras ou mesmo discussão sobre determinados temas, tá bom? Mais uma vez agradeço, os certificados já estão à disposição, ainda estão, né, o link lá, é só acessar o link e preencher o formulário, e acabando, né, depois de 30 minutos, a gente vai fechar para poder mandar os certificados automaticamente. Então, Marcos, Matheus, queria ouvir as considerações finais de vocês aí. Mais uma vez, eu queria começar primeiro agradecendo ao Marcos, né, que pelo convite há anos atrás ter me convidado para participar do projeto, né, lá quando a nossa primeiro campo lá em 2016, e desde então tem sido bastante frutífero, como sempre, na nossa parceria e amizade. Agradecer a todo mundo que assistiu, foi uma noite maravilhosa, especialmente o pessoal aqui do FRN, do Museu Nacional, da UFRJ, o pessoal do território que nos prestigiou, também a todos os amigos, os familiares que dedicaram essas quase 2 horas da sua noite para ouvir a gente falar um pouco de geodiversidade e patrimônio geológico no interior do Rio Grande do Norte. Esperar que todos que queiram consigam obter o livro aí no final ainda esse ano, se Deus quiser, que a pandemia passe, que todos se cuidem, que a situação vai melhorar. E agradecer a Febragel pelo convite, o Confé, né, pelo patrocínio aí do livro, a Fábio pelo apoio que tem dado sempre. E é isso, gente. Muito obrigado a todos pela audiência dessa noite. Pronto. E aí eu faço minhas as palavras de Matheus, estendendo os agradecimentos a todas essas pessoas. Quero dizer aqui, deixar um recado importante, que nós, geólogos, não precisamos, né, discriminar certas áreas, principalmente se essas áreas são novas, porque muitas vezes falta apenas o conhecimento sobre as mesmas. Eu brinco muito com meus alunos que, por exemplo, eu, enquanto geólogo da área de petrologia ígnea, continuo estudando, por exemplo, a quantidade de alumínio 4 no sítio octaédrico da biotita, para depois saber qual a temperatura e a pressão, profundidade de cristalização do magma. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa particular, que é popularizar conhecimento geológico. E eu vi nos geoparques, com essa nova forma de gestão territorial, essa possibilidade de levar conhecimento geológico às pessoas de várias idades, né, pessoas de vários níveis de conhecimento, e dessa forma, realmente colocar aquilo que eu acredito que é importante, que é mostrar o quão a geologia, sim,
é importante para a vida da gente. Então, eu aproveito mais uma vez, estendo meus agradecimentos e deixo aqui um sincero agradecimento ao Fábio e à Febragel por ter apostado nessa ideia, por estar encarando a temática da geodiversidade como algo promissor e importante para o profissional geólogo, e não poderia deixar de estender, afinal, hoje é sexta e já estamos a quase 8 horas, esse vai ser meu brinde daqui a pouco para todos vocês. Afinal, a live está sendo feita num setor que tem a minha cervejeira aqui do lado, tá? Então, obrigado mais uma vez, boa noite, se cuidem e beijo no coração de todos. Já tem um outro Geoparque para incluir aí na cervejaria do Marcos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, boa noite, bom final de semana a todos aí, e nós nos vemos aí nas próximas lives, o debate 12 e 13, durante terça e quarta-feira da semana que vem. Mais uma vez agradeço a toda a diretoria da Febragel, a Orildo, a GRN, toda a diretoria da Associação do Rio Grande do Norte, e a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Marcos, Matheus, parabéns pelo trabalho, e vamos conversando. Tchau, pessoal. Se cuidem aí. Tchau. Tchau.